Bom dia, produtivas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Bom, no ano passado eu compartilhei um projeto pessoal meu, que é viver todos os dias a versão que eu escolhi ser. E eu estava indo muito bem, mas no meio do caminho a vida aconteceu. Dezembro foi o mês mais difícil para mim de toda essa fase. Na verdade, foi o mês que eu vivi a versão que eu não gostaria de ser. Foi um mês que eu não treinei, que eu não mantive a constância, ansiedade a mil, eu comi muito. E foi um mês mais difícil porque eu trabalhei demais. Mas agora estou aqui retornando ao meu projeto novamente e estou muito feliz de estar aqui. Claro que no meio de dezembro eu pensei, nossa, eu fracassei no meu projeto. Mas não, eu fiz o que eu pude com o que eu tinha e eu estou aqui hoje, então isso mostra que eu não fracassei porque eu não desisti. E apesar de dezembro ter sido um mês um pouco difícil, teve coisas boas também, teve conquistas, teve Natal, Ano Novo. E uma das conquistas que eu tive, que me deixou assim muito feliz, foi que eu recebi 2 e-mails para parceria. E foi algo que eu não esperava e me deixou muito feliz. Eu já recebi os produtinhos. Um deles foi um kit de cestinha da Temu. Eles me enviaram um e-mail para fazer parte do programa de influenciadores deles. Então eu recebi um kit com 3 cestinhas. O que eu amei, né? Porque deixou a minha mesa assim, bem do jeitinho que eu gosto. O segundo eu recebi esses dias, mas o e-mail eu recebi em dezembro. E foi um kit de produtos da Elseve. E assim, me deixou muito feliz. Muito, porque eu não esperava. E isso foi incrível, porque receber esses e-mails em dezembro, num mês que estava sendo difícil para mim, que eu não estava conseguindo criar, foi algo muito importante, porque me mostrou que eu estou no caminho, não posso desistir. Então, assim, estou muito feliz. Também fiz um investimento que eu queria fazer muito mesmo, que era comprar esse microfone. Era algo que eu queria muito aqui pro canal. Então, assim, apesar dos pesares, foi um mês bom também. Foi um mês que me deixou feliz. E agora, janeiro, bora voltar à rotina, bora fazer acontecer. Ai, quebrou! Fiz um novo cafezinho, porque vocês sabem, amigas, leitura pra mim tem que ter café. Não sei porquê, mas eu fiz essa associação que pra me ler tem que ter alguma coisa pra me beber. Então, como está de dia, eu fiz um cafezinho. Também tem aqui minha panqueca. E sim, ainda estou lendo esse livro. Nós adiamos o encontro de dezembro para deixar para janeiro, porque dezembro ninguém estava conseguindo ler. Então eu preciso finalizar o quanto antes possível. É um livro que eu estou gostando demais, a história prende a atenção e por ser quase o que 400 páginas, é um livro que eu estou gostando. Só que tem alguns momentos que estressam um pouquinho, porque no livro contam 2 histórias. Uma é da Scarlett, bisa da Georgia, que viveu um romance na Segunda Guerra Mundial. E a outra história é da neta da Scarlett, que é a Georgia, que conta nos tempos atuais. Então, são 2 histórias que estão interligadas, mas cada capítulo conta a história de uma. E assim, o que estressa um pouquinho é porque na hora que chega no auge de uma das histórias, que você fica assim, nossa, que tudo, acaba o capítulo e começa o outro. E o outro capítulo é de outra história e você fica assim, não, por quê? Eu quero saber mais. Então, isso que me deixa assim um pouco estressada, porque fica pulando de história em história e não tem aquela continuação de um capítulo para o outro. Mas eu estou gostando. Até o momento eu recomendo.
é o meu maior dia de autocuidado, porque é o dia que eu faço tudo mais caprichado, com mais calma, e daí eu leio mais, eu treino por mais tempo, e é a preparação perfeita para mim para começar a semana bem. É claro que durante a semana eu faço essas coisas, eu leio, eu treino, mas eu preciso ter mais praticidade durante a semana. Então é um pouco mais limitado tudo que eu faço, mas ainda assim, ter essa preparação me faz me sentir bem, me faz me sentir inspirada. E bom, hoje o treino vai ser de posterior. A minha rotina de treino está assim: eu treino domingo, segunda e quarta, e terça e quinta eu saio para correr. É o equilíbrio perfeito para mim e é o que tem funcionado. Então, eu tenho me sentido muito bem com essa rotina. Na sexta e no sábado eu tiro para descansar, porque sexta eu tenho curso à noite, então fica bem mais corrido. Mas quando eu estou animada, eu saio para treinar também na sexta-feira. Atualizações até agora. Fui pra academia, cheguei em casa, tomei um banho bem rapidinho, só para poder cozinhar, almoçar, descansar. E agora eu vou tomar o banho que eu estava aguardando muito, que é lavar o meu cabelo, hidratar, aplicar uma máscara no rosto, tudo que eu estava querendo demais. E bom, depois nós vamos planejar a minha semana e a minha casa ela já está toda organizada. Eu organizei ontem. Eu gostei dessa ideia de organizar a casa no sábado para no domingo ficar mais tranquila. Sinto que eu vou permanecer assim nos próximos finais de semana. Bom, amigas, o meu planejamento, ele é simples e funcional. Antes de começar a me planejar, eu sempre me pergunto o que eu posso fazer essa semana para estar mais próxima dos meus objetivos. Então, eu sempre vou planejando, olhando as minhas metas, aquelas que eu fiz no Notion, para fazer tudo alinhado, para não fugir um pouquinho do que eu quero alcançar. Então, para começar, primeiro eu escrevo num bloquinho de notas. Eu tenho esse daqui do Caderno Inteligente. Eu uso ele ou um post-it e escrevo tudo que eu posso fazer durante a semana. Então, todas as tarefas, se eu preciso ir no médico, se eu tenho que me candidatar a algumas vagas, se eu tenho que treinar, correr, eu deixo tudo aqui separadinho. E depois eu vou distribuindo no decorrer da semana. Algumas coisas eu já deixei pré-definida, os dias que eu preciso fazer. Então eu tenho certinho os dias que eu vou treinar, os dias que eu vou correr, os dias que eu vou lavar roupa, o que eu vou fazer em cada dia referente à criação de conteúdo. Toda essa organização, ela me ajuda a ter uma rotina mais leve e facilita a minha vida.
Porque durante a semana eu não preciso ficar pensando, ok, o que eu vou fazer hoje? Será que eu lavo roupa? Será que eu treino? Todo esse pensamento, ele acaba cansando a nossa mente. Às vezes você se cansa só por ter que ficar pensando em quais decisões você precisa tomar. Então isso facilita a minha vida. E uma coisa que eu gostaria de deixar clara é que aqui na internet a gente fala muito sobre objetivos, sobre metas, mas poucas pessoas entendem a real diferença entre os dois. Então o objetivo, ele é o destino, é aonde você quer chegar, é a vida que você deseja viver, a versão que você escolheu ser, ele é mais inspirador. Já as metas é o como você vai fazer para alcançar os seus objetivos. Então ela é mais mensurável, é mais específica, ela tem prazo, tem critérios, serve justamente para você alcançar o seu objetivo. Então pode parecer simples, mas entender a diferença entre os dois é muito importante para você conseguir alcançar o que você deseja. Voltando para 2026, eu não mudei as minhas metas, eu continuo com a versão que eu escolhi ser. O que eu fiz foi basicamente reajustar a rota. Quando a gente define as nossas metas, a gente pensa que todo o trajeto, todo o processo vai ser linear, quando na verdade é meio que uma montanha russa. Coisas vão acontecendo, dificuldades, problemas, e você precisa tentar se ajustar. E é isso que eu fiz em algumas metas, principalmente na minha criação de conteúdo. Eu decidi tornar o YouTube a minha prioridade principal e deixar um pouquinho as redes sociais de lado. Nas outras metas que eu havia definido com vocês, eu coloquei que eu iria postar mais nas redes sociais e no YouTube a cada 15 dias. Só que o YouTube é uma ferramenta que eu me sinto bem, eu consigo sentar aqui, conversar, fluir, e eu gosto de gravar, é algo que não exige tanto de mim. Já as redes sociais exigem muito mais, porque você tem que estar lá constantemente postando quase todos os dias. Então agora a minha criação de conteúdo, meu maior objetivo é investir aqui no YouTube, porque eu me sinto bem aqui com vocês. E as redes sociais eu quero postar, mas eu quero postar sem pressão, sabe? Postar um vlog do meu dia, postar um fotodump, algo que eu me sinta bem, mas sem ter aquela pressão de preciso postar 3, 4 vezes na semana, sabe? Quero levar de forma mais leve. Para 2026, eu tenho 3 focos principais que eu vou trabalhar. Isso está dentro da versão que eu escolhi ser, então não foge do que eu já defini, que é, primeiro, saúde e bem-estar, que é algo que eu quero investir muito, mas muito mesmo. Eu não quero mais me deixar de lado por causa de serviço, por causa de circunstâncias. Então eu quero investir muito na minha saúde e no meu bem-estar. Criação de conteúdo consistente, quero muito manter postando, principalmente agora que eu defini que o YouTube vai ser o meu maior objetivo, então eu quero postar de forma consistente aqui uma vez na semana. E quero investir na minha rotina espiritual e mental, então estudar mais. Eu até esqueci de comentar com vocês. Eu acho que eu falei mais ou menos que eu tenho um curso, mas eu comecei um curso para aprimorar o meu currículo, para eu conseguir um emprego melhor na área que eu desejo. Então já comecei um curso, mas fora o curso eu quero estudar durante a semana para aprimorar as minhas habilidades na internet. Então estudar mais sobre as coisas que eu gosto para passar para vocês, sobre hábitos, sobre rotina, desenvolvimento pessoal. Então eu quero estudar e quero estar mais ativa com a minha rotina espiritual. Esses são os 3 pilares que eu quero trabalhar em 2026. E o que eu quero dizer para vocês? Eu sei que agora, começo do ano, muitas pessoas gostam de definir metas, objetivos, mas tente ser o mais específico possível, realista principalmente, e tenha um plano. Então é o que eu quero passar para vocês. Eu fiz um vision board também, vou mostrar para vocês, mas está tudo interligado com o que eu desejo viver este ano e também com a versão que eu escolhi ser.
Hoje foi um dia muito gostoso, um dia que eu estava precisando demais. Precisava desse momento para sair, espairecer a cabeça e estar num ambiente que eu gosto e eu me sinto muito motivada. Eu não sei se é só comigo, mas ir num lugar diferente que eu falo é assim, sair da rotina, né? Ir numa cafeteria me deixa muito inspirada. Eu vejo lá as pessoas, eu observo as pessoas fazendo as suas coisinhas, assim, coisas que me inspiram. E que nem tinha uma mulher lá que ela estava assim com um vestidinho bem camponesa, tomando seu cafezinho sozinha, bem plena, lendo o seu livro Orgulho e Preconceito. Que eu não sei se é só comigo, mas essa vibe, ver isso me deixa muito inspirada, sabe? E lá, eu e meu marido, a gente conversou sobre alguns projetos pessoais nossos, sobre algumas coisas que a gente quer fazer na nossa rotina, sobre evolução. E é incrível como estar com a pessoa certa faz a gente ficar mais motivado para agir, né? O nosso ambiente, as pessoas ao nosso redor tem o poder de impulsionar a gente para frente, mas também de nos diminuir também. Então foi algo bem gostoso. Depois que a gente saiu da cafeteria, a gente foi ver minha mãe. Então eu nem filmei, porque a gente ficou conversando lá, tava com saudade. Fiquei juntinho dela, da minha irmã. E agora eu cheguei em casa já é umas 8h30 mais ou menos. Aproveitei para tomar um banhozinho, fazer meu skincare e relaxar um pouco. Tá sendo assim um dia bem gostoso, eu estou bem feliz, bem reflexiva. E bom, deixa eu continuar aqui com o meu skincare. Já está tudo aqui na minha cestinha que eu ganhei da Temu. Eu vou passar agora o meu gel de limpeza da Princípio, eu gosto bastante dele. Vou passar o ácido mandélico. Ele é bom para ajudar a clarear, reduzir a oleosidade, né? Para lidar com as espinhas. Eu comprei esse hidratante aqui da Principia. E assim, eu não sei se eu estou gostando muito dele. Eu tô sentindo que tá surgindo algumas espinhas no meu rosto. Então, eu não sei se é por causa dele. Vou usar por mais alguns dias para ver, né? Porque eu também estava naquele período, sabe? Aquele período da mulher, então isso pode influenciar também. Mas eu vou testar por mais alguns dias e depois eu falo o que eu estou achando.